Olá, virginianos! Vocês estão no canal Ela e o Tarô. Meu nome é Elane e vou fazer aqui a leitura da semana para vocês, tá? Uma leitura intuitiva, temporal, tá? Vou usar aqui um oráculo e depois eu vou usar o tarô, tá bom? Vamos lá? Eu mudei aqui a câmera de lado e vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Vamos lá, leitura atemporal para os virginianos. Virginianos, se essa leitura não ressoar com vocês, por favor, deletem, tá? Dos seus pensamentos. Se ressoar, que maravilha, ok? Se vocês virem que tem alguém que está passando por alguma situação e que precisa ouvir o que sair aqui, compartilhem, tá bom? Não deixem de curtir, se não for inscrito, se inscrevam também, tá? Se gostarem aqui da leitura, né? Da minha voz, que é só o que, tá bom? E do meu jeito meio, sei lá, entende. Tá ok? É isso, virginianos. Vamos ver aqui. Universo, nós todos somos poeira cósmica. Expedição, você já tem as respostas. Uau! Uau! Nós todos somos poeira cósmica. Pois é, então, virginianos, universo, nós todos somos poeira cósmicas. Poeira cósmica, nossa, hoje tá complicado. E expedição, você já tem as respostas, né? O que está acontecendo aqui? Então, virginianos, aqui pode ser, tá? Vocês... Nossa, mas tá me vindo muito aqui também uma questão de trabalho de autoestima, tá? Tá me vindo muito aqui uma questão de trabalho, de trabalhar a autoestima com essa questão de poeira cósmica, tá? Também me vem aqui uma situação de... o que me vem muito forte é a questão de autoestima mesmo, tá? Deixa eu dar uma lida aqui no livro, tá? O livrinho que acompanha o oráculo. Nós todos somos apenas poeira cósmicas. Poeira cósmica. Quando crianças, mal podemos compreender a vastidão das nossas próprias vidas, que dirá da existência de outros planetas. Não demora muito para entendermos que não somos o centro do universo, mas apenas partículas de poeira cósmica, num dos seus muitos céus. No entanto, temos que fazer ainda a nossa parte para tomar conta de nossos mundos individuais. Senão, tudo se desequilibra. Tenha certeza de manter o equilíbrio na sua vida, mas não esqueça do grande todo. Recicle, não jogue fora, expresse gratidão. Pois é, eu falei que tinha a ver com a questão de autoestima, que eu estava percebendo essa questão de autoestima, né? Só que é aquilo, nós precisamos estar estruturados, fazer a nossa parte. Por mais que às vezes você acredite que, nossa, mas o que eu tenho a oferecer é tão pouco, nossa, mas o que eu vou fazer não é nada, o que eu faço não é nada.
É, mas é muito importante, tá? É muito importante para alguém. E talvez aqui você esteja ah, se questionando sobre alguma coisa que você queira fazer, tá? E aí vem essa questão de, mas não, é só eu, ah, não vai dar, não vai fazer diferença. Isso que eu vou fazer não vai fazer diferença. Só que vai fazer diferença, sim, tá? Vai fazer diferença para você e vai fazer diferença caso você esteja pensando em fazer algo por alguém, vai fazer diferença para aquele que vai receber, tá bom? É, aqui, virginianos, é aquela questão de você dar valor a quem você é, ao que você pode fazer, tá? As suas capacidades, é sobre isso, tá? Você já sabe o que fazer, você já tem um planejamento, tá? Talvez isso já esteja gritando dentro de você, mas talvez você ache que não, é tão pequeno, sabe? Tem um. Acho que é o padrinho do meu irmão, é o padrinho do meu irmão, que ele fala, não é ninguém não, sou só eu. Assim mesmo que ele fala, não é ninguém não, sou só eu, né? Então, e ele é uma pessoa fantástica, fantástica, é o padrinho do meu irmão, e é uma pessoa incrível, né? Quando eu estava grávida do meu filho, ele falou que o meu filho ia nascer no mesmo dia do aniversário dele. Meu filho era para novembro. E meu filho nasceu no dia do aniversário dele, que é em outubro, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, menino, fala pra mim os números da Mega Sena, pelo amor de Deus. Mas, brincadeiras à parte, talvez você tenha essa questão. Não é ninguém não, sou só eu, sabe? E cada um de nós como diz aqui, é poeira cósmica, né? A gente é só um grãozinho. Mas eu fazendo a minha parte, fazendo bem feita, fazendo com amor, eu vou impactar naquele que está recebendo. E esse impacto volta positivamente para mim também, tá? Se você botar uma pedrinha pequenininha que seja no seu sapato, você não vai sentir essa pedrinha? Uma só. Significa que vai fazer diferença, que faz diferença. Entendeu? Expedição, você já tem as respostas. Você está se sentindo perdida já há algum tempo, vagando pela vida sem propósito, procurando em toda parte um sentido e nunca realizando nada substancial. Esse é o problema. Você fica procurando respostas fora de si, quando todas as respostas podem ser encontradas dentro de você, se tiver tempo para procurá-las. Você precisa de um mentor espiritual, e nesse momento da sua vida, essa pessoa tem que ser você mesma. Entendeu? É isso. Você tem as respostas ali do que você quer, do que você precisa, sabe? Do que, de quem você é, o que você faz é importante. Você só precisa acreditar nisso, tá? Entender que você vai sim fazer essa diferença que você talvez queira, que você precise, tá? Ou até mesmo que não seja nem tanto para um reconhecimento, tá? É, mas vai, olha para você com mais carinho, com mais cuidado, tá? E para um pouquinho para meditar no que te faz feliz, onde o seu coração para e fica ali aquecidinho, não é, não é parar. Ai, mas onde ele fica mais aquecido, tá bom? Eu falei do coração parar, aquietar, nesse sentido de aquietar, e eu já fui da enfermagem bastante tempo, hoje eu sou psicóloga, então quando falo do coração parar, eu já lembro logo da emergência, que eu trabalhei muito tempo em emergência. Mas vamos lá, né? Então, aquieta um pouco o teu coração, ouve, tá? A sua voz interior e vê para que direção ela tá te apontando. Vê que direção ela tá te apontando para você seguir, tá bom?
e acredita no seu potencial, acredita que o que você faz ou o que você deseja fazer é importante, é relevante e vai fazer diferença na vida de alguém, tá? Na sua vida e na vida de alguém, tá? Mas você precisa primeiro acreditar nisso, tá bom? Vamos lá, tarô. O que o tarô traz para os virginianos nessa questão aqui que o oráculo apresentou? Como é que estão os virginianos agora nessa situação? A grande sacerdotisa, tá? Então é realmente aqui você buscar dentro de você, tá? As direções, tá bom? Talvez tenham potenciais guardados dentro de você que você ainda não conseguiu acessar, tá? Que você talvez não tenha tido a disponibilidade, o tempo, talvez um sonho que esteja guardado há muito tempo, um desejo, tá? Guardado há muito tempo. E agora você buscando dentro de você, ouvindo a sua intuição, tá? Você pode acessar isso, tá? Talvez aqui, é, bom, falei, né? Um desejo, um segredo também que pode estar ali guardado dentro de você, tá? É, talvez não um segredo assim propriamente dito, mas um desejo secreto, tá? Dentro de você e que você agora está buscando, né? Ou deseja fazer essa busca interior para que você siga para onde o seu coração e se sinta mais aquecido, tá? Aqui, aqui também me traz muito essa questão espiritual, tá? Me veio muito aqui a questão de mediunidade também, tá? Não sei se é esse o caso, mas me veio muito a questão de mediunidade, tá? Talvez você também trabalhando isso, sabe? Talvez você já trabalhe espiritualmente ou está pensando em iniciar, tá? Então, é, me parece que se você for iniciar alguma coisa nessa questão espiritual, primeiro, busque o que te faz bem, tá? Não existe religião certa ou errada. Existe aquela que você se encontra dentro dela, tá? Existe a religião que você se encontra dentro dela, tá ok? Eu tenho a minha religião e conheço outras religiões, mas eu me encontrei muito dentro da minha religião, tá? E isso vai ser para cada um, tá bom? Então, se for esse despertar espiritual, é, seja em qualquer religião, tá? Se for um despertar de mediunidade, porque vocês podem ter certeza, médium tem em todas as religiões, tá? Todas as religiões têm médiums, tá bom? Mesmo as pessoas que não têm religião têm mediunidade, tá? Então, é, se for esse despertar espiritual, tá bom? Ah, primeiro, busque, como eu falei, né? Ah, onde o seu coração se aquece, onde o seu coração se sente em casa, onde você trabalha a sua fé com prazer, tá? Que isso é muito importante, tá bom? E vai, mergulha mesmo. Eu vejo Serra de Copos e só me vem a coisa do mergulho mesmo, porque essa seria tá mergulhando. Mas é, inicia isso com muito, com coração, com pureza,
tá? Com abundância de sentimento, tá bom? Para que você tenha um crescimento assim espiritual, material, tá? Material que eu digo não é financeiro, tá? Mas de estrutura mesmo do seu corpo, porque quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, está no lugar que a gente gosta, o nosso corpo ele fica melhor, ele se sente melhor, tá? É, tem aquele prazer de estar fazendo aquilo, tá bom? Então, é, olha bastante para isso olha para isso com bastante carinho, tá? Vamos ver aqui. Gente, depois vocês me dizem aqui o que vocês estão achando dessa posição da câmera, tá? Para ver se está agradável para vocês, porque da outro jeito eu acho que ficava muito longe da mesa, das cartas. Tem gente que gosta de ver, né? Para mim, não tem problema, tá? Eu sigo muitos canais aí, vejo leituras, e alguns mostram, outros não. E é aquilo, confiar também no tarólogo que está ali mostrando que, né? Vamos lá. Aqui é carta de bloqueio, tá? Rei de Pentáculos. Rei de Pentáculos. Esse Rei de Pentáculos me aparece aqui como uma figura de autoridade. De repente você tem alguém que reprime isso em você, essa questão espiritual, tá? Talvez tenha alguém aqui que reprima essa questão espiritual em você, tá? Que e que talvez até dite aqui o que é certo, errado, mas para essa pessoa, tá? Porque como eu falei, assim como não existe religião certa ou errada, a questão do certo ou errado também vai depender muito de ponto de vista, né? Claro que a gente não vai sair por aí fazendo besteira e não, até aqui tá certo. Não, sabe? A gente precisa ter bom senso, precisa ter discernimento, responsabilidade e maturidade para tudo, né? Mas talvez tenha essa pessoa aí que fica ditando para você o que é certo, o que é errado, o que você deve, o que você não deve fazer. Talvez aqui você seja uma pessoa jovem, tá? Ou até mesmo uma pessoa que seja facilmente influenciável, tá? Mas, muitas cartas. Mas é importante que você siga o seu coração, tá? É importante que você siga o seu coração, tá bom? Porque se for uma questão de mediunidade aqui, eu vejo, viraram duas, eu vejo uma pessoa que tem uma mediunidade muito boa, tá? E que sente falta de. Não é que sinta falta, é que tem o desejo, tá? De trabalhar dessa forma, de conhecer mais, de estudar mais, tá? E talvez aqui você já tenha tido experiências mesmo espirituais e que você guarda para você, tá? Que você já não fala para ninguém, tá? Ou se fala é para alguém de muita confiança, tá bom? Aqui também pode ter alguma situação de leitura de cartas também, né? Pode ter alguma situação de leitura de cartas. Eu sou um bandista, né? É, eu é, já li a carta desde a adolescência. Eu tô com 55 anos agora. Só que eu voltei a intensificar os meus estudos e a prática mais efetivamente, mais seriamente no tarô, depois que eu comecei a estudar lá no barracão que eu frequento, tá?
A gente tem estudo e quem gosta, né? A nossa mãe de santo ensina, né? E daí que eu comecei a me interessar mais. A me interessar não, a levar mais seriamente. Né? Que antes era só brincadeira mesmo. Eu só acreditava nas coisas depois que elas aconteciam. Não ficava nem preocupada com isso, né? Era só diversão, né? Bom, é, o que precisa ser deixado para trás aqui, tá? É o medo da transformação, o medo da dos caminhos do que vai se apresentar para você, porque assim, a transfiguração aqui é a morte, tá? Alguma coisa vai ficar para trás, outra coisa, e vai renascer para uma outra situação, tá? Então aqui, talvez esse renascimento é, te deixe um pouco assustada, te deixe um pouco assustado, tá? Talvez você já tenha tido alguma experiência desagradável em algum lugar, tá? Ou pode ser, desculpa, gente, até essa figura de autoridade aqui te reprimindo de alguma forma, tá? E então você tem medo disso, porque pode ser que essa questão de mediunidade, se for esse o caso, pode ser que esteja vindo com muita força, desabrochando crescendo dentro de você, tá? E talvez isso te deixe com medo, tá? Talvez te deixe com medo. Só que, assim, é, é importante deixar esse medo, deixar qualquer situação dessa para trás, porque essa situação, né, espiritual pode trazer para você é, um crescimento tão grande, sabe? E um conhecimento é, de você, principalmente, tá? A partir da espiritualidade, tá bom? Porque, nossa, como a gente vai se conhecendo, porque a gente lida com várias pessoas, vários tipos de pessoas, tá? Então, cada contato que a gente tem com pessoas diferentes vai trazendo um pouco mais é, da gente que a gente não conhecia, que a gente só começa a conhecer a partir daquele contato, entendeu? Então, é, tenta olhar as oportunidades que estão à sua volta, tá? É, tenta não se isolar também, tá? Numa, sei lá, talvez uma frustração, tá? Numa tristeza, talvez aquele desejo de ir, de fazer, mas bom, caminhos a serem seguidos, rei de pentáculos, aqui, desculpa, rei de paus. O rei de paus ele fala sobre você ter ação no que você quer, ter firmeza também, tá? É, certeza, pensar bem no que você quer, como você quer, tá bom? E seguir aqui em busca do que te move, tá? Em busca do que te move, porque a partir disso é, vem aí também uma questão de tranquilidade, tá? Uma questão de ah, tranquilidade, não sei bem se seria essa a palavra, tá? Mas você mais hum, com uma certa, não sei se estabilidade seria a palavra certa, tá? Mas até controle sobre o que você está sentindo, tá? Sobre essas questões espirituais que você pode estar sentindo, tá bom?
Aqui, 4 de pentáculos. É, nesse contexto aqui, ele é, vem me falando para você sair do lugar mesmo, tá? É, porque o que me parece aqui, como eu falei, é que parece que existe um chamado para você, para alguma coisa, tá? Mas talvez você ainda esteja também aqui numa questão de insegurança sobre isso, tá? E você precisa sim ficar segura disso. E você vai ter segurança à medida que você avançar, tá? Nessa situação, tá bom? Aqui, meus queridos, adaptem para a situação de vocês. O que me veio aqui muito forte foi uma questão espiritual, mediunidade, tá? Esse desenvolvimento, tá bom? É, mas ver onde na sua vida essa situação se enquadra, tá bom? Ahn, opa, 2 cartas, mas eu vou ficar com a que caiu em cima. Não, mas peraí. Tá, 2. Conselho, conselho. 5 de copas e 8 de paus. Aqui, é engraçado que aqui já está me falando uma situação de talvez, bom, de talvez não. Aqui, é, você, nossa, 4 e 5 de copas. Parece que alguma coisa que foi frustrada, tá? Mas assim, virginianos, não vai ser saudável para vocês ficar chorando pelo leite derramado, tá? Vocês, ali no 4 de copas, tem uma taça de prata sendo oferecida para vocês, tá? Aqui no 5 de copas tem 2 taças erguidas. Talvez você tenha feito tentativas aí 3 vezes ou não sei quantas vezes para alguma situação, tá? Mas você precisa olhar para frente, tá? Você precisa ter confiança em você e seguir em frente. 8 de paus está falando aqui de alguma comunicação rápida, de algum movimento rápido, tá? Talvez aqui até uma viagem também, tá? E o que me veio aqui de repente foi uma viagem de estudo, tá? Uma viagem de estudo. Talvez você tenha a oportunidade de estudar fora, de fazer um intercâmbio, alguma coisa. Nossa, totalmente diferente aqui, né? Então, pois é. Talvez com base também nessa situação de tristeza e com tanta coisa acontecendo aqui, né, na sua vida, é, surge essa oportunidade, porque aqui, esse castelo aqui é o mesmo daqui, tá? É o mesmo castelo. Talvez seja exatamente isso, deixar esse lugar onde teve sofrimentos e aproveitar as oportunidades que o que você tem de pé ainda, o que você tem garantido, tá?
E você aproveitando isso, seguindo em frente, tá? Seja para estudar alguma coisa, estudar fora, um intercâmbio, quem sabe, né? Seja para mudar de casa, né? Ou até mesmo, como a gente falou aqui da questão espiritual, né? Talvez algum lugar que você é, talvez frequentasse, né? É, você teve alguma situação de decepção, de tristeza, e você é, partindo para outro lugar, tá? Seja uma outra igreja, seja um outro barracão, enfim, um outro templo, tá? E você partindo para uma outra situação aqui, tá bom? Aqui, se for questão talvez aqui seja na mesma religião, porque como eu falei, o castelo é igual, tá? Você só vai mudar de lugar mesmo, tá? Então, é isso, talvez tenha havido essa situação, talvez alguém tenha é, feito você se sentir mal por alguma coisa, tá? E infelizmente, quando a gente está em um lugar, a gente. Bom, onde tem ser humano vai ter julgamento, né? E se pegar a pessoa num dia sensível, num momento, numa hora, com uma sensibilidade mais é, descuidada, isso pode ferir, isso pode machucar e a pessoa pode, é, sim, fazer essa troca, sabe, de lugar e tudo. Mas aqui o mais importante é você estar onde o seu coração fica bem, onde o seu coração é, mostra que esse é o lugar para você, tá bom? Só que, assim, meus queridos, tá? É, se você está num lugar e tem alguma situação com outras pessoas ou com alguém é, de julgamento, enfim, foca no que você está fazendo, no que você precisa fazer, no que é seu, tá? Porque pessoas vão ser pessoas em todo lugar, tá? Sempre vai ter uma situação, alguém, uma pessoa ou outra, que vai trazer uma situação mais desagradável para o outro, tá? Então, é, se você se sente bem no lugar, tenta só se afastar de pessoas que são desagradáveis ou que venham a magoar você, tá bom? Mas o mapa está nas mãos de vocês e dentro de vocês já tem a voz, já tem o chamado, já tem a direção. Então, cabe a vocês tomarem o direcionamento certo para a vida de vocês. Certo ou não? O mais assertivo nesse momento, tá bom? É isso, virginianos. Eu espero que tudo dê certo para vocês. Eu espero que vocês consigam se encontrar, crescer espiritualmente, crescer pessoalmente. Se for um caso de estudos aqui, que vocês consigam avançar cada vez mais rápido, mais forte, mais seguros, tá bom? É isso, tá? Um grande beijo para vocês, uma ótima semana. Se vocês gostarem da leitura, deixa aí o seu gostei, compartilha com alguém que pode estar precisando ouvir isso, tá bom? E é isso. Se não nada daqui coube para você, deleta, tá bom? Beijo. Tchau.